Boa tarde a todas as pessoas. Estamos iniciando a nossa roda de conversa de número 54. Hoje falando novamente sobre o tema da violência e saúde mental, e tocando num ponto difícil, mas muito importante, que é o acontecimento recente aqui no Rio, no Jacarezinho. A gente tem o prazer de contar, com a presença do nosso convidado, Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista, especialista na área de segurança pública, vai poder falar e dialogar aqui com a gente, além de trabalhadores dos CAPs e pessoas moradoras que poderão também dar seus relatos em primeira pessoa do que se passou. Passo a palavra, então, para o Pedro Gabriel, para ele fazer a fala de abertura. Então, bem-vindos todas e todos. Agradecer aqui a presença do Luiz Eduardo Soares, nosso convidado, da Fabiana Lima, que é a articuladora de área lá do CAPS Magal, que é o CAPS que funciona com uma cobertura assistencial lá para o Jacarezinho. Nós temos uma profissional de saúde da família, que é da Clínica da Família do Jacarezinho, que ficou de comparecer, mas eu ainda não posso confirmar se ela estará presente. E temos também pessoas que moram na região e na comunidade, né? Nós fizemos, eu queria até dizer para os nossos convidados, nós fizemos há pouco tempo atrás um programa que é um programa apoiado aqui pela Frente Stamira de CAPES, onde discutimos saúde mental nas favelas e periferias, entendeu, Luiz Eduardo? E discutimos também, já discutimos anteriormente, violência e saúde mental, os aspectos relacionados à questão dessa política de drogas, que é uma política que aumenta a violência, uma política que induz e produz violência. E temos esse tema da violência e saúde mental e o tema da saúde mental em favelas e periferias como um tema muito caro aqui do nosso coletivo. O nosso coletivo é um coletivo de profissionais, usuários e familiares dos CAPs do estado do Rio de Janeiro. E aí essa agenda da chacina do Jacarezinho é uma agenda que se impôs de forma tão violenta, tão abrupta, drástica para todas as pessoas aqui, embora a gente tenha conhecimento de que esse cenário da violência é um cenário permanente, que faz parte do cotidiano dessas comunidades. Mas algo de muito anormal aconteceu com essa situação dessa chacina lá no Jacarezinho. E o nosso coletivo, através daquele grupo chamado exatamente Stamira Coletivo, propôs essa discussão. Não tinha como não debater esse assunto, não falar desse assunto. Então, eu queria propor que a gente começasse, eu queria agradecer muito ao Luiz Eduardo e à Fabiana, que foram avisadas muito em cima da hora. E queria propor, então, aos poucos as pessoas vão chegando, esse debate semanal ele é gravado e depois é disponibilizado no YouTube da Frente Stamira e do IPUB, do Nupsan IPUB, né? Eu queria, então, como iniciando a nossa discussão de hoje, dar a palavra ao Luiz Eduardo Soares, para que ele possa, aí, num tempo aí de 15, 20 minutos, como ele achar necessário, poder dar um pouco a interpretação dele sobre essa situação, né? É uma situação que a gente vê se repetir, é uma situação que ocorre de uma maneira aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, há mais de 30 anos, mas que está assumindo dimensões que são dimensões assustadoras. E, além disso, tem um contexto político totalmente anômalo que nós estamos vivendo, né? Então, o Luiz Eduardo o Luiz Eduardo Soares é um professor, um especialista, uma pessoa que tem uma reflexão durante a sua vida acadêmica e a sua vida profissional sobre esse tema, e eu acho que será muito bom para todos nós podermos dialogar com ele. Luiz, então você está aqui entre profissionais, usuários e familiares do campo da saúde mental, do campo da saúde em geral também, né, que estão sempre aqui presentes.
e estamos aqui muito atentos para ouvir as suas reflexões. Muito obrigado por aceitar o convite. Sou eu que agradeço, Pedro. Muito, muito obrigado por essa oportunidade. É ótimo estar com você, com a Fabiana e todas e todos os presentes. Eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês, todas e todos, enorme. Não é retórica. Eu, de fato, valorizo essa área. Acho que, se nós a valorizássemos, certamente nós estaríamos em outro ambiente, no sentido mais amplo da palavra. Eu próprio usuário também, há mais de 30 anos, fazendo terapias e todo tipo de mergulho possível, né, nesses abismos nossos, enfrentando as nossas dificuldades de todos os dias. Nós estamos, como você disse, Pedro, num momento tão difícil, tão triste, não é? Dramático mesmo, porque nós já enfrentamos agora a pandemia descontrolada, enfrentamos o fascismo e as ameaças sucessivas ao que nos resta de democracia. E, a despeito de tudo, as instituições policiais continuam a realizar isso que eu chamo, já desde o início dos anos 90, e não só eu, é claro, de genocídio de jovens negros e jovens pobres nos territórios vulneráveis, nas favelas e periferias. Essa tem sido, lamentavelmente, a marca, né, histórica, mesmo no período posterior à promulgação da Constituição, mesmo nesse período democrático. O que impõe limites, evidentemente, à própria democracia. E isso, é claro, reflete, reitera e dá continuidade ao racismo estrutural, que é uma marca também atávica da nossa sociedade. E as iniquidades de classe, as formas de exploração do trabalho, de tal modo que a constelação de problemas nos desafia numa profundidade, numa radicalidade inauditas, né? Eu pensei, depois do seu convite, que talvez o melhor fosse iniciar compartilhando com vocês a visão mais ampla possível que eu tenho a respeito dessa problemática, de modo que nós pudéssemos começar a circunscrevê-la, contextualizá-la e depois mergulharíamos nos detalhes, no limite da minha possibilidade, da minha competência, ouvindo e aprendendo com a Fabiana e com vocês todas e todos que refletem também sobre esses temas. E, portanto, vou usar esses 20 minutos sendo o mais sintético que eu puder para respeitar o tempo, de modo que a gente possa efetivamente ouvir Fabiana e estabelecer uma interlocução entre nós, que eu espero que até se desdobre subsequentemente a esse nosso encontro. Nós, como nação, transitamos da ditadura para a democracia, como vocês sabem, particularmente nos anos 80, depois de uma resistência que levou mais de 20 anos e que custou a vida de muitas e muitos sacrifícios. A transição da ditadura para a democracia foi negociada. A nossa história não é uma história de rupturas, é uma história de conciliação, de negociação entre as elites, e as passagens de regime são marcadas pela reacomodação entre as elites, o que não significa que muitas dessas passagens tenham sido muito significativas, muito relevantes, particularmente essa que tem como seu coroamento a promulgação da Constituição em 1988, que é a nossa primeira Constituição democrática, formalmente democrática, né? Não quer dizer que ela substantivamente tenha produzido os efeitos enunciados na sua formulação. E essa transição encontrou, então, como ela foi negociada, os representantes do antigo regime, os representantes da ditadura, representantes dos militares ainda influentes. A correlação de forças ainda era muito equilibrada, é claro, pendendo para as oposições democráticas, mas ainda dando voz e força aos militares.
e eles, portanto, participaram daquelas negociações com poder de fogo de impor algumas limitações. Não foram capazes de ditar a agenda, claro, mas impuseram alguns limites ao processo de transformação. Um deles, e muito importante, para nós decisivo, foi na área da segurança pública. Houve aí a imposição de uma reserva estratégica, como se dissessem: vocês façam aí as mudanças que lhes interessem, mas aqui ninguém toca. Nessa área nós não admitimos, não toleramos mudanças. E essas são áreas realmente de imensa importância para nós e para a vida popular em particular. E, com isso, lograram impor à Constituição o artigo 144, que é aquele que rege a segurança pública, que define a estrutura organizacional, o modelo policial, a arquitetura institucional da segurança pública. E o que faz esse artigo? Congela, preserva, reproduz o desenho forjado na ditadura. A partir de 69, houve uma remodelagem na área policial. As práticas não foram as práticas brutais, racistas, patriarcais, misóginas, essas práticas com viés de classe, elas não foram inventadas na ditadura, elas atravessam toda a nossa história, desde a emergência das instituições policiais, que foram, afinal, criadas para combater os que fugiam e resistiam à escravidão. E elas trazem essa marca profundamente inscrita em suas culturas corporativas. A ditadura, portanto, não inventou a violência policial, mas a requalificou, no pior sentido da palavra, dotando-a de mais intensidade, instrumentalizando-a e a reorientando. O fato é que o novo arranjo policial forjado pela ditadura foi fixado no artigo 144. Com isso, a ditadura legou ao futuro democrático, esse patrimônio de horror, digamos assim, de obscurantismo. E como nós não tivemos justiça de transição, não enfrentamos a verdade, não olhamos nos olhos a barbárie, não demos nome aos crimes perpetrados, tortura, assassinato em nome do Estado, etc., como passamos direto para a reconciliação, entre aspas, sem um momento de verdade, para usar aqui aquela dicotomia do Mandela, nós, então, na medida em que as formas policiais foram mantidas, as suas culturas foram também preservadas, não havendo esse momento de revisão, de questionamento, de crítica, de redefinição profunda. Nós sabemos que quando as instituições são preservadas no seu formato, nós não recebemos, então, como legado apenas organogramas, vertebrações, estruturas formais. Nós recebemos homens e mulheres que ocupam essas estruturas, é claro, esses organogramas, eles são vivos, corpos vivos, homens e mulheres com valores, crenças e práticas oriundas dessa fonte, dessa mesma fonte. Práticas, hábitos, modos de constituição de sua identidade, de construção de lealdades, de definição de rivalidade, de entendimento da sua missão, da sua função, de atribuição de sentido à sua profissão, que são, portanto, oriundos, derivados dessa mesma fonte, a fonte histórica, que remonta à escravidão, mas é retemperada pela ditadura e que vem carregada nessas formas. Essas concepções, essa cultura corporativa, vê no outro, no suspeito, o inimigo que deve ser abatido. E esses profissionais se veem como dotados de um mandato transhistórico de salvação da nação e dos, entre aspas, homens de bem, como se suas atividades estivessem orientadas, devessem se orientar para o exorcismo do mal, para a eliminação do mal e daqueles que o representam. É claro que isso aí é o arcabouço para a preservação do racismo e de todas essas visões mais perversas que têm origem longa, remota na sua história, que a ditadura reiterou. Bom, a partir de 88, então,
surgem como que, ou se precipitam dois tempos, duas temporalidades distintas: o tempo da democracia vital, dinâmico, com expansão de cidadania, incorporação de participação, alguma redução de desigualdade, pelo menos no horizonte, politização crescente, inclusão, com limites, com contradições. Evidentemente, nós não somos ingênuos, mas, sem dúvida, um processo vital dinâmico. Por outro lado, 88 precipita também, a nova Carta Constitucional precipita também o outro tempo, que não chega a ser propriamente um tempo, é a contrafação do tempo, porque é congelamento, cristalização, reiteração, eco do passado, mais sombrio desse, mais remoto, fazendo ressoar a escravidão, fazendo ressoar toda essa carga do passado. Então, nós temos o convívio de duas temporalidades antagônicas absolutamente distintas. Isso corresponde à formação do que eu chamo de enclave institucional. As polícias são um enclave institucional convivendo com o tempo da democracia, em contradição com o tempo da democracia. O que caracteriza esse enclave? É claro que nós estamos falando de centenas de milhares de profissionais, cidadãos também, trabalhadores, e, portanto, estamos falando de um universo heterogêneo. Não é? Heterogêneo, diverso, com conflitos internos. E com minorias, inclusive, que se esforçam em resistir a essa cultura herdada, que procuram modificar práticas já tão repetidas, na linha de alguma sintonia com os direitos humanos e com os valores democráticos, etc. Com as lutas antirracistas, inclusive, com as lutas feministas até, com a luta contra a homofobia e tudo mais, e os preconceitos, mas são minorias que nunca se impuseram. O que é determinante é isso que foi gestado no berço da ditadura e está como que ungido por essa cultura, marcado por esse regime de afetos, por essa forma de definir o outro como inimigo, com esse espírito belicista, que não se resume à polícia militar, que atravessa também sempre a polícia civil, etc. Bom, nós temos, portanto, aí diante de nós uma grande contradição. E esse enclave é responsável pelo genocídio de jovens negros e pobres, e ele só foi possível, esse enclave, por conta da cumplicidade do Ministério Público e da Justiça. A omissão do Ministério Público, cujo dever constitucional é exercer o controle externo da atividade policial, o comportamento histórico do Ministério Público, a omissão, descumpriu o dever constitucional e o negou na prática, por omissão, às vezes por ação, a despeito também da pluralidade que marca, claro, essa instituição como as demais, havendo aí espaços de disputa, de conflito, resistência. Mas o que predominou, e não só no Rio de Janeiro, foi a omissão cúmplice, foi ativamente a aliança com a barbárie, representada pelo enclave. Esse enclave também só sustentou porque a justiça abençoava a omissão do Ministério Público. Os governos estaduais, igualmente, quando não, alimentavam as execuções extrajudiciais com estímulos verbais, retóricos, práticos, etc. Segmentos da mídia e da opinião pública endossando essas práticas. Portanto, o enclave só foi possível porque foi tolerado e estimulado. Mas esse enclave tem outras características. Ele sempre foi refratário, não só aos direitos humanos e à Constituição e à democracia, foi refratário à autoridade civil política republicana. Nenhum governador jamais comandou efetivamente as polícias, em nenhum estado, desde a redemocratização. Isso é o enclave, essa autonomização pérfida, ilegal e inconstitucional, esse autogoverno que gera o quisto, a bolha, né, que convive conosco. Quando os governadores ousavam confrontar essa autonomização rebelde à Constituição e à democracia, eram chantageados, pressionados, com ameaças de ingovernabilidade, porque as polícias detêm aquilo que os americanos chamam de spoiling power, que é o poder de estragar, é o poder de produzir danos. Elas podem não ter poder de agenda na política, mas certamente são capazes de gerar grandes dificuldades para a governabilidade. Os governadores, sem saber o que fazer,
sem coragem para assumir publicamente a sua fragilidade, a sua fraqueza, e apelar para a sociedade, buscando rearranjos que pudessem, pelo menos, mitigar essa autonomização perversa. Eles acabavam se calando, buscando oportunisticamente se beneficiar e demagogicamente da própria barbárie policial, né? Jogando lenha nessa fogueira do discurso racista, do discurso classista, do discurso que exalta a violência. O quadro, portanto, permaneceu sendo esse, e há filhotes, há desdobramentos dessa autonomização desse enclave, por exemplo, as milícias. Há antecedentes dos enclaves, como os esquadrões da morte, e há sucessores do enclave, ou filhos do enclave, como as milícias. São modalidades de autonomização. Né? E o que aconteceu no último ano? Em junho do ano passado, uma série de entidades da sociedade civil, movimentos de direitos humanos, com a liderança, sob a liderança ou com a mediação do Dr. Daniel Sarmento, que atuava então como representante e advogado do PSB, entrou no Supremo, e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, também ao lado, aliada, Dr. Sarmento, com esse grupo, portanto, se trata de movimento de fato coletivo, entra no Supremo com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Nós chamamos ADPF. Ela tem o número 635. E essa ADPF é submetida ao Supremo, e o que ela basicamente diz? Que está havendo o que está havendo, né, e que continuava ocorrendo, e de forma crescente, incursões policiais abusivas, violando direitos sem qualquer limite, inclusive na pandemia, atuando inclusive em momentos de distribuição de cestas básicas, em momentos, portanto, em que se prestavam serviços humanitários fundamentais, etc. E o que é que se solicitava? Que isso fosse interrompido e que o Estado cumprisse uma série de obrigações e apresentasse um plano de controle da violência policial, enfim, um conjunto grande de solicitações, era basicamente essa solicitação de interrupção desse processo brutal. O ministro Fachin, que era o relator, em liminar, concedeu a interrupção. Essa decisão submetida ao Pleno do Supremo, e o Pleno endossou a decisão do ministro Fachin, e, portanto, se determinou a interrupção, a proibição de ações policiais em favela durante a pandemia, salvo em circunstâncias absolutamente excepcionais. Por exemplo, moradores em risco de morte, e, mesmo assim, qualquer intervenção teria de ser amparada ou seguida, ou acompanhada da observação de um conjunto grande de condições e de protocolos, etc. De junho, e as polícias se opuseram fortemente, e o governo do Estado também, e o Ministério Público ficou em cima do muro, com ambiguidade de sempre, eventualmente, inclusive, se antepondo a essa proposta. Mas o fato é que as polícias diziam que, se isso ocorresse, se o ministro concedesse, aceitasse essa ponderação e interviesse impondo esse limite, haveria uma explosão de criminalidade na cidade e no Estado. Nós estávamos ligados a esse movimento, muitas colegas, pesquisadores, movimentos, entidades diziam: não vai acontecer isso, porque nunca houve essa associação, nunca a redução de criminalidade se deveu à brutalidade policial em operações em favela, nunca aconteceu isso, portanto, não há por que esperar esse resultado. O ministro, então, determina, o Pleno endossa a decisão, e de junho a outubro do ano passado nós tivemos a maior redução histórica no número de mortes provocadas por ações policiais. E não houve nenhuma explosão de criminalidade na cidade, no Estado, nenhuma alteração significativa, demonstrando empiricamente que era um absurdo aquela afirmação de correlação por parte das polícias. A partir de outubro, entretanto, foram retomadas iniciativas desse tipo, incursões, invasões a favelas, e timidamente de início, depois com mais frequência, com mais assiduidade, com mais intensidade, até que no início desse ano houve uma verdadeira explosão
houve uma verdadeira explosão no início desse ano. Os números, de novo, retomaram aqueles patamares recordistas anteriores. E, portanto, havia mais do que motivos para que todo o coletivo em torno da DPF voltasse ao Supremo, cobrando do Supremo uma posição, solicitando que o Supremo interviesse para fazer valer sua autoridade, para fazer cumprir sua decisão, que estava sendo enfim, desrespeitada solenemente, despudoradamente. Pessoal, vamos criar um outro link. Oi, gente, boa noite. É Cristina Ventura aqui. Eu vou ficar um pouquinho com vocês, eu nunca consigo assistir muito, porque eu tenho que atender. Mas houve algum problema, ô Leandro? Tiveram invasão de novo? Invasão de novo? Sim. Toda vez que o tema é mais candente, não é isso? Sim. A gente, inclusive, já tinha criado um link diferente do que a gente usualmente faz. Segunda vez, hein, gente? Ô Pedro Gabriel. Oi, Luiz Eduardo. Esse Luiz Eduardo aí é meu xará, hein? Que chegou. Estou aqui de volta, Pedro. Tá bom. Bom, vamos não pessoal. gostou muito da nossa conversa, não. Olha, vamos seguir, então. O Luiz Eduardo estava já... as outras pessoas vão voltar. Ô, Luiz, é só para você saber, é a segunda vez que acontece isso conosco. Ah, é? E hoje a gente estava temendo, tanto que nós fizemos um link novo. Não é isso, Léo? Mas é um link do Google Meet, então não tem grandes mistérios, né? Mas a gente, depois, quando a gente retorna com o link, só para os colegas aqui saberem, que a gente estava com 70 pessoas antes, né? A gente divulga para os nossos grupos do WhatsApp específicos. Então, a gente sabe e está pedindo para não, nesse momento, para não repetir outra. Não é? Podemos continuar, Luiz. Perfeito, então, já estava na... Eu só não vou pedir desculpas, porque, na verdade, é uma coisa que faz parte desse contexto inteiro. Quer dizer, não vou pedir desculpas em meu nome, por exemplo. Não vou pedir, mas é uma coisa que faz parte desse contexto de... É um contexto de violência, é um contexto de desrespeito e de violência, né? Mas vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. Perfeito. Então, eu dizia que, a partir de outubro, as determinações do Supremo começaram a ser desrespeitadas. Esse ano houve uma explosão, um conjunto enorme de incursões em franco desrespeito às determinações do Supremo, até que nos dirigimos, quer dizer, o doutor Daniel Sarmento e aqueles responsáveis pela DPF mais diretamente voltaram ao Supremo solicitando que o Supremo fizesse valer a sua decisão, e o ministro Fachin, foi aí que eu parei exatamente, convocou uma audiência pública que se realizou nos dias 16 e 19 de abril, 2 dias, ouvindo as comunidades, entidades, pesquisadores também, policiais, etc., todas as partes envolvidas, e nós saímos dessa audiência com a sensação, a intuição de que haveria algum resultado positivo. O ministro tinha participado com muita atenção, formulado questões muito pertinentes, nós tivemos a sensação de que os dados eram tão eloquentes que haveria, então, uma decisão favorável e uma reiteração da decisão com algum tipo de intervenção. O último dia da audiência foi 19 de abril. Semana passada, nós tivemos o massacre do Jacarezinho. Esse ato, portanto, além de ceifar tantas vidas de um modo tão brutal, além de reiterar o processo do genocídio, do qual eu falava desde o início, reproduzindo e aprofundando o racismo, as iniquidades, enfim, além de tudo isso, esse movimento policial, essa mobilização policial, consistia também numa afronta ao Supremo, um grande desafio ao Supremo, que se realizava na semana em que o presidente havia provocado o Supremo, havia desafiado o Supremo, dizendo que estava prestes a emitir
assinar um decreto proibindo governadores e prefeitos de intervir na área do controle da pandemia, com restrições, impondo restrições, etc., e que o Supremo, que as instâncias judiciais, jurídicas, as instâncias da justiça, não obstariam. Era um verdadeiro desafio. Ele dizia que faria isso e não seria obstado pelas instâncias judiciais. Na sequência, ele vem ao Rio de Janeiro, na véspera, e menos de 12 horas depois do encontro reservado com o governador, essa incursão se dá, com franca desobediência de todas as determinações do Supremo. Então, o que é que está em jogo, além das vidas e de tudo que nós já sabemos, lamentavelmente? O que está em jogo agora é a possibilidade de que esse enclave busque se legitimar e se legalizar, se impondo definitivamente, o que significa a ruína do que nos resta de democracia, de controle. Vamos nos lembrar que o golpe na Bolívia não foi dado como os golpes tradicionais, com tanques na rua fechando o Congresso. As polícias agiram nas províncias, ameaçando governadores, prendendo autoridades locais. Ao Exército coube a omissão e foi suficiente para a promoção do golpe contra Evo Morales. Na Hungria, o processo se dá gradualmente, com as conquistas de espaços nas instituições e a derrocada de direitos e as alterações das próprias leis, de modo a que a chancela definitiva do autoritarismo prescinde de qualquer transgressão legal, porque as próprias leis vão sendo progressivamente reformadas, gerando as condições para a emergência e imposição definitiva do autoritarismo, de um Estado até totalitário. O caminho gradualista está em curso no Brasil, desde, nós sabemos, 2016, sobretudo depois de 2018. E o caminho boliviano, recondicionado, retemperado à brasileira, está em fogo brando, mas com possibilidade de aquecimento, e agora chega ao momento crucial. Aqui exatamente eu me refiro. Vocês imaginem o seguinte cenário. Vésperas das eleições de 2022, o presidente diz: não haverá votação porque os comunistas armam uma fraude com a anuência do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, conclama as polícias a impedirem votação e chama o movimento bolsonarista às ruas para impedir a votação. Se essas polícias continuam assim autonomizadas nesse quisto, nesse enclave, há uma chance razoável de que elas, no mínimo, se dividam e ajam como instrumentos de um golpe. De qualquer forma, independentemente dessa fantasia que eu compartilho com vocês, o que está em jogo é a possibilidade agora de nós rompermos pela primeira vez desde 88 esse enclave com uma intervenção dura do Supremo, definindo essa ação como um crime, independentemente até dos crimes por ela perpetrados. Ela própria é um crime, uma afronta a determinações legais, com a exigência da exoneração de todos os responsáveis, do chefe da Polícia Civil, a criação de uma comissão, de um comitê popular no Rio de Janeiro, com representantes do Supremo e representantes das comunidades, para que haja o acompanhamento daqui em diante. Decisões desse tipo não vão promover o milagre de transformar polícias ou a realidade, mas começam a significar uma resposta e a afirmação de alguns limites, sinalizando para o país uma outra possibilidade. Se não houver uma resposta muito dura nesse momento crucial que nós enfrentamos, nessa encruzilhada, o que pode haver é a definitiva legitimação e, mais adiante, até a legalização do enclave. Portanto, eu acho que nós estamos num momento chave. Obrigado a vocês pela atenção. Estou à disposição, depois que Fabiana falar, para ouvi-las e conversar. Obrigado, Luiz Eduardo. Muito bom, muito claro. Muito claro.
com toda a dimensão, né? A dimensão estrutural, histórica da ameaça que paira sobre a democracia brasileira e sobre as vidas, né, das populações das periferias, né? Eu queria convidar a Fabiana. A Fabiana, ela é articuladora de área lá do CAPS Magal, mas eu queria pedir à Priscila, nossa companheira aqui da frente, para poder fazer a apresentação da Fabiana Lima. Pode ser, Priscila? Pode sim, Pedro. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer a fala brilhante do professor Luiz Eduardo. Acho que eu não vou prolongar muito para a gente ter tempo para o debate e vou imediatamente passar a palavra para a Fabiana Lima, que é agente territorial lá do CAPS 2 Carlos Augusto da Silva, que é o CAPS Magal, na área programática 3.1 aqui do município do Rio de Janeiro, responsável pelos bairros de Manguinhos, Maré, Benfica e Tuiuti. Fabiana, muito obrigada por ter aceitado o convite. Querida Cecília também está aqui. Obrigada por ter prontamente indicado Fabiana aqui para estar contribuindo para a nossa roda. Fabiana, a palavra é sua. Queria agradecer o convite, né? Fui pega de surpresa, não consegui me preparar para falar alguma coisa, né? Vou falar um pouco de como esse tema atravessa meu trabalho, né? Lá no CAPS. Eu atuo como agente territorial no CAPS Magal, mas fui moradora por muitos anos da Maré, trabalhei também como agente comunitária naquele território, e quando eu fui convidada, ela falou para falar um pouco, né, de como a violência impacta no meu trabalho, né, e na minha vivência. E falando um pouco disso, né, eu atuei por 3 anos como agente comunitária na Vila do João. Então, eu tinha uma área programática que ficava muito próximo à linha amarela, onde tem um grande acesso, né? Então, eu fiz um levantamento de alguns usuários da minha microárea de que eram pacientes de transtorno mental ou que faziam usos abusivos de benzodiazepínico, né? Eu comecei a observar que eram esses usuários que moravam próximo a ali a entrada da linha amarela, que era por onde tinha incursão da polícia quando tinha operação, era por lá que ocorria a incursão quando tinha algum tipo de invasão. Então, essas pessoas que eram mais afetadas, né? E como isso atravessa... Fabiana, Oi. Fabiana, Oi? aqui é o Luiz Eduardo. Eu moro no Complexo da Maré também. Sim. Luiz Eduardo, outro Luiz Eduardo. Eu moro no Complexo da Maré. Sim. Prazer, Eduardo. Então, você conhece esse território? Conheço aqui a área aí. Moro no Conjunto Esperança. Então, geralmente, quando tem alguma incursão policial, a área que fica com mais movimento é a Rua 9, que tem um acesso ali, a linha amarela. Então, é os territórios que ficam mais críticos, né? Então, os meus grandes números de usuários de saúde mental eram dessa microárea, especificamente. E atuando pelo CAPS Magal, a gente tem como ver como que a violência do Estado impacta, né, nesse cuidado, quando a gente não consegue acessar os pacientes de transtorno mental ou quando eles não conseguem acessar o serviço, né? E falando especificamente da situação que ocorreu semana passada, a gente observou que lá no CAPS a gente não atua nesse território do Jacarezinho, porque fica em território de uma outra CAP, mas a gente fica muito em frente, né? Então,
quando tem algum tipo de operação assim, mais grave, e o território ali fica todo afetado, né? Então, a gente não conseguiu trabalhar na semana passada e muitos dos profissionais também não conseguiram chegar ao serviço. E quem conseguiu chegar eram, de alguma forma, algumas pessoas que tinham alguma vivência com territórios violentos, que foram os agentes territoriais e o pessoal da limpeza. Então, isso ficou muito claro para mim, na nossa supervisão, que os únicos funcionários do CAPS que conseguiram chegar é, de alguma forma, que a violência atravessa a gente desde cedo, né? Como moradora da Maré, muitas vezes não podia me dar o luxo de não ir trabalhar porque tinha alguma operação, ou então tinha que arrumar estratégias para a gente poder sair e dar seguimento à nossa vida, né? Às vezes a gente não tem esse luxo de dizer que eu estou com medo, a gente tem que arrumar estratégias para vencer o medo e dar seguimento às nossas vidas, né? E de como isso ficou claro para mim, quinta-feira passada, né? E de como isso afeta a saúde mental dessa população, entendeu? Inúmeras quantidades de pessoas com crise de ansiedade, de síndrome do pânico, de como isso aumenta, né? De como isso tem a ver com essa política de segurança pública que é emplacada ali naqueles territórios vulneráveis, né? Obrigado, Fabiana. Super importante a fala de alguém que vive isso, está ali, né? Pessoal, a gente, né, é uma roda de conversa, então a gente gostaria que a palavra pudesse circular, as pessoas poderem fazer falas aqui. Érica já é a primeira inscrita, então eu vou passar a palavra para a Érica. Boa noite a todos. Queria pedir desculpa, porque eu acho que eu fiquei um pouco perdida aí nesse processo de abre grupo, fecha grupo, então desculpa, eu entrei ainda há pouco, eu entrei na fala da Fabi. Fabi, muito bom te ver aqui, assim, a Fabi foi muito importante no meu processo de entrada e de reconhecimento da Maré. Trabalhei na Maré no ano de 2013, 2012, 2013, 2014, por aí. E aí falar um pouquinho, né, o quanto que foi difícil. Eu fui contratada para trabalhar no NASF, era uma equipe que não existia ainda, na verdade só tinha uma psiquiatra, a Joana Thyssen. E aí eu fui contratada e eu consegui entrar na Maré, consegui entrar na clínica da família Vila do João, a Fabi deve lembrar, depois de uns 2 meses, assim. Eu não conseguia entrar, porque estava no momento aí de transição de uma facção para outra, era muito tiro, eu não conhecia o território. E aí o quanto que foi importante, a Fabi vai e fala, né, que ela é moradora da Maré, o processo de transição dela, o tanto de coisa que ela viu, e aí poder reafirmar o quanto que foi importante o trabalho da atenção básica para possibilitar que eu conseguisse entrar na Maré. Né, assim, porque tem uma coisa do imaginário, né, que a gente, profissional de saúde mental, tem um saber, né, a gente vai lá com o nosso saber de dizer o que se deve fazer ou não. E aí foi a partir de uma costura feita justamente pela Fabi. A Fabi é muito potente, né? A Fabi e outras agentes comunitários que foram devagarinho me mostrando, Érica, tem isso, tem aquilo, para você entrar, você tem que fazer assim, assado, você tem que agir de tal forma, você tem que entrar com o carro assim, com a roupa tal, com óculos assim. Foi tão importante, gente, foi tão importante porque eu consegui perceber que aquele espaço era um espaço tão potente, era um espaço que a gente vem trabalhando na saúde mental, né? A gente fala muito de CAPS, a gente fala muito de território, mas a gente ocupa pouco território. E quando a gente se depara com um território desse, tão rico e tão pouco ocupado, a gente pensa assim, opa, o que eu estou fazendo na minha rotina diária que a gente não consegue acessar esses lugares? E aí eu fui meio que costurando e percebendo que tem algo de engajamento que a gente precisa potencializar a partir dos saberes locais, assim, o saber do rapaz do comércio, o saber do agente comunitário, o saber da moça da venda que vende fruta, porque à medida que a gente vai
conseguindo identificar esses engajamentos, a gente vai conseguindo traduzir essas falas por representatividade, né? E a gente vai... Eu fiz um trabalho, inclusive, a partir disso, né? O Pedro foi meu orientador maravilhoso. E aí, o ponto principal do trabalho que eu queria traduzir era justamente de que forma que eu iria pegar essas falas, tudo que eu via diariamente, todas as dificuldades, desafios, de que forma que eu ia traduzir essas falas em representatividade. Porque essas pessoas precisam ser ouvidas, e a gente precisa ouvir essas pessoas, transmitir isso que a gente escuta, isso que a gente vê, para a gente sustentar a nossa luta diária. Era um pouco disso que eu pensava o tempo todo, assim. Tem algo de uma luta que a gente precisa sustentar, e a gente só consegue sustentar se a gente consegue transmitir a representatividade dessas pessoas. Da Fabi, da menina da venda, do menino do radinho, da menina da clínica da família, da menina... E foi muito bacana, assim, foi um trabalho maravilhoso. Eu só saí da Maré porque eu não consegui mais, porque eu engravidei, e aí eu tive que sair mesmo, e aí não tinha mais carga horária. Mas é um território que eu tenho muito carinho. Eu acho que não é à toa que a gente está aqui falando de territórios difíceis para serem ocupados. Eu acho que a gente precisa pensar muito, a gente precisa falar muito desses lugares, porque eu queria falar isso, assim, porque a gente precisa dar representatividade para essas pessoas. As pessoas precisam ter lugares de fala potente. Era um pouco disso que eu queria trazer, gente. Desculpa se eu estou atravessando alguém, é porque estou meio... Obrigado, Érica. Alguém mais? Luiz Eduardo? Eu queria falar para a Érica e para a Fabiana que eu moro aqui no Conjunto de Esperança, né? Aí eu pertenço a uma igreja Batista Central de Bom Sucesso, do pastor de Almir, que lá tem um prédio que se chama CAD, para dar assistência para as crianças, sabe? Um grupo de embaixadores do reino para tirar as crianças da rua para aprender coisas boas. E eu sempre que posso dou uma palavra de incentivo para esses jovens que ficam na rua, aí meio assim desocupados, sabe? Eu procuro fazer minha parte do melhor jeito possível. Ter projeto de cesta básica para algumas famílias, aqui na Associação de Moradores. E sempre que eu passo por eu procuro dar uma palavra de incentivo, sabe? Só isso. Obrigado, Luiz Eduardo. Agora a gente tem inscrito o Anderson. Vou passar a palavra para o Anderson. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Anderson, né? Sou estudante de letras e sou morador aqui do Complexo da Maré. E eu estava conversando com a galera essa semana passada, de como essa realidade é difícil, né? Da gente estar acordando. A semana passada, acho que a Fabiana lembra, né? A gente acordou com o helicóptero sobrevoando e a gente já tem diversas dificuldades, né? Como locomoção, né? Os ônibus não passam, a pandemia foi reduzida, a gente tem o acesso a dificuldade mesmo de conexão de internet, a gente tem tudo limitado, né? E vem uma ação tão truculenta como essa, né? Num momento tão de vulnerabilidade, né? Para esses corpos, né? Esses corpos que já estão vulneráveis por um processo histórico, né? Que ocorreu no Brasil, né? Como o outro senhor também falou aqui ainda há pouco, e como esses resquícios ainda estão hoje tão presentes, né? Porque eu fico imaginando, né, a invisibilidade desses corpos que se foram, né? Quem vai trazer essa visibilidade, né? Quem traz são os familiares, né? São as pessoas próximas, mas os amigos, né? A Beatriz Nascimento, que é uma historiadora da UFRJ, infelizmente já faleceu, foi assassinada também. Ela tem uma frase que fala: a invisibilidade está na raiz da perda da identidade, né? Então, é justamente isso, né? A gente precisa trazer essa visibilidade para essas causas, né? Trazer essa visibilidade para esses territórios que são esquecidos pelas políticas públicas, que são apresentados e colocados na sociedade como marginalizados, né? E a gente resiste muito, né? A gente luta muito para mudar essa história, para mudar essa realidade, mas quem está em cima, né, acima da gente, no topo lá, né, desse poder hegemônico, né, não reconhece
nós, enquanto cidadãos que estamos construindo, né? Aí eu estava lembrando aqui de um documentário que é bem importante do movimento negro, que se chama Ori. Aí tem uma fala eu até anotei aqui, de um militante, né, do movimento negro, Luiz Silva. Ele fala, né? A sociedade dominante fabrica essa criança e depois mata, né? Porque não dá oportunidade de emprego, não dá educação, não dá saúde, não dá espaço de lazer e todas essas problemáticas que a gente tem, né? A gente tem dificuldade para jogar um lixo, a gente não tem coleta devida, né, organizada de esgoto, a gente não tem isso. Então, eu sei que eu estou trazendo várias coisas negativas, né, para reforçar que a gente precisa melhorar, mas a gente faz muita coisa boa com pouco recurso, com pouco dinheiro. A gente tem o Museu da Maré, a gente tem a Rede da Maré, a gente tem projetos de teatro, a gente tem projetos artísticos, de dança, tem muita coisa interessante, né? E às vezes cansa, né, chegar na mídia e só falar só desses assuntos, mas a gente também quer se apresentar enquanto artista, enquanto estudantes, enquanto intelectuais, né? Então, é um prazer estar aqui, é o meu primeiro encontro, é o 54, quero estar em vários outros, mas é isso, né? Eu acho que saúde mental é um tema muito caro e muito importante para a gente, né? Enquanto agente de equidade, enquanto agente de saúde, enquanto enfermeiro, enquanto professor, né? Eu acho que é um pensamento ampliado, né? Acho que saúde mental, ela pode ser ampliada para vários espaços e lugares. É isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Anderson. Vou abrir um parênteses, pessoal, só para apresentar, né? O Anderson, lá no nosso projeto de extensão, é um dos alunos selecionados. O Anderson, estudante de letras, vai estar aqui como extensionista da Frente Estamira, junto com a Ana Clara, a Beatriz, a Natália e a Tayara. Temos estudantes de diferentes áreas: letras, serviço social, terapia ocupacional, psicologia e medicina, que vão estar com a gente nesse período. Fechando parênteses, eu passo a palavra para a Cássia. Então, anterior à minha ida para saúde mental, eu andei por território da Cidade Alta, Vigário Geral, e algumas idas também à Maré, para que as crianças pudessem tocar. A gente tinha um projeto de música e dança na Cidade Alta chamado Orquestra da Cidade Alta. Então, tem esse trânsito pelas comunidades, mas nunca tive a oportunidade de estar no Jacarezinho. Mas eu estou dizendo isso aqui para deixar aqui como uma denúncia os ataques que eu venho sofrendo. Desde o ataque ao Jacarezinho, eu, Cássia, 69 anos, por defender o direito das pessoas. Esse racismo estrutural está aqui, senhoras e senhores. Na minha carne, eu estou sendo ameaçada o tempo inteiro, eu estou sendo motivo de chacota pelos meus amigos, e que você tem que ter argumentos bastante veementes, e graças a Deus eu tenho, mas tem momentos que a minha emoção me trai, e que você cai porque é de uma insuportabilidade você ver seus amigos dizendo assim: leva os traficantes para sua casa. Então, Luiz Eduardo Soares, Pedro Delgado e todos que estão aqui, eu estou muito acuada, né? A gente teve um acuamento agora, quando fomos invadidos, muito preocupada, assim, umas noites muito insônias, porque eu já vivi vários momentos, 64, eu tinha 12 aninhos, enfim, e eu nunca me vi tão ameaçada. Eu sou uma moradora da Maré. Eu moro aqui na Lapa, mas eu estou morando na Maré em termos de ameaça. Então, eu queria deixar aqui presente nesse grupo que eu participo dessa minha ameaça. Estou falando, estou com a mão gelada de medo, porque eu nunca vi tanto fascismo, tanto nazismo, tantos ismos no momento da minha vida. Obrigado, Cássia. Natália, se inscreveu?
Me inscrevi sim, eu queria comentar um pouquinho sobre a forma como eu estou processando todos esses comentários. E desde o início, assim, quando eu ouvi sobre o tema da roda, sobre a violência e a saúde mental, é muito interessante a gente pensar sobre como o medo das pessoas em comunidades é limitante para o desenvolvimento delas, sabe? Então, o medo que você tem de sair de casa, o medo que você tem de buscar novos meios, de buscar novas perspectivas, tudo isso é tirado de você por meio dessa violência, por meio desse racismo, por causa dos preconceitos. E eu acho que isso afeta de forma óbvia e absurda o bem-estar dessas pessoas, dessa comunidade, da população dessas comunidades. Então, dentro da medicina, eu estou passando por uma série de estágios e eu passei atualmente pelo estágio de pediatria, e lá no UFRJ, no PBMG, a gente atende pessoas de uma série de classes econômicas e sociais diferentes. Então, você consegue ver claramente mães não deixando suas crianças saírem, mães preocupadas com o contato que elas vão ter com outras pessoas da comunidade, crianças não tendo estímulo ao desenvolvimento, crianças tendo medo de se desenvolver, sabe? Então, eu acho que viver numa sociedade em que a gente é calado, em que a gente a nossa cabeça é pressionada contra o chão por medo, sabe? Por violência, é como aquela música do Rapa fala, né? Que paz sem voz não é paz, é medo. Então, eu acho que essa voz é muito necessária e que, como a Cássia falou, sabe? Uma mulher adulta, tentando ser firme aos seus ideais, mas com um contexto tão radical, tão insuportável, você tentar defender algo que é empático, que é humano, que é humanitário, como isso está sendo visto de uma forma tão negativa atualmente, né? Como pensar no próximo. Eu até comentei com amigos meus hoje que na sociedade hoje em dia, quando você está conversando, o suficiente para você ser chamado e taxado de esquerdista é você não odiar pobre. Se você não odiar pobre, se você quiser pensar neles como pessoas humanas, você é esquerdista, você é contra o governo atual, e é óbvio que você é contra o governo atual, porque o governo atual ele é um ataque à nossa população, ele é um ataque às minorias, e a maioria que são a população negra, a população, enfim, do nosso país. Então, essa chacina do Jacarezinho, ela é só uma tradução do contexto que a gente sabe que está aí fora. É uma violência que ela está presente diariamente e que foi traduzida da forma mais triste e trágica possível, com a morte de tantas pessoas que... Enfim, era isso mesmo que eu queria falar, gente. Obrigada. Obrigado, Natália. Maíra. Oi, gente, boa noite. É a primeira vez que eu estou participando. Eu sou estudante de terapia ocupacional e eu me debruço aí para estudar essa nota técnica de 2019, que é um terror para a gente. E eu me deparei com essa roda de conversa, né, que fala sobre essa chacina que atravessam corpos pretos, né, corpos de pessoas que moram em favela. Eu, por exemplo, sou oriunda do Beltrão, de Niterói, e, assim, o tempo todo crescer com a violência, é difícil você pedir para uma pessoa que ela não reproduza aquilo que o meio em que ela vive reproduz para ela. Então, a gente cresce na favela vendo morte, a gente cresce na favela se sentindo o tempo todo a parte da cidade, a parte do que, entre aspas, eles consideram bom, né? E as práticas raciais implementadas, as práticas raciais que são colocadas dentro da saúde mental,
dentro de instituições totais em que tentam nos prender. Então, assim, é uma coisa que não acabou com a abolição. Sempre arrumaram meios e formas de aprisionar os nossos corpos e nos colocar cada vez mais adoecidos. Nós vivemos ainda numa neocolonização em que nossos corpos são adoecidos, crescem adoecidos e reproduzem violência. Sim, porque a gente cresce no meio de violência. Então, a gente precisa cada vez mais de amor. E eu, esses dias, até comentei numa aula que o meu pai, ele virou para mim, é uma fala que quando eu vi a chacina a chacina que teve no Jacarezinho aqui perto, quando meu pai virou para mim e falou: filha, eu sou um homem preto e pode ter certeza, você é mulher, você vai passar por muitas situações ligadas à raça, muitas situações ligadas por ser mulher, e o seu pai também vai passar, e pode ter certeza que eu saio daqui sempre com uma mira na minha cabeça. E pode ter certeza que você pode dizer que eu sou um cara trabalhador, que eu sou autônomo, mas eles vão dar um jeito de colocar uma arma para mim. Então, assim, desde criança, eu cresço tendo que criar justificativas, né, para viver nesse contexto. E agora eu vou tentar, né, através do meu trabalho, que eu estou querendo me inserir na rede cada vez mais, né, tentar entender o quanto isso nos afeta, sabe? Eu estou sendo muito contemplado por todas as falas aqui, não só como uma estudante de graduação, mas como moradora, oriunda de favela. E é isso, gente. A luta continua, não devemos parar. Nunca. Obrigado, Maíra. Excelentes falas, né? Dos alunos aí. Dou aula aqui pra gente. Alguém mais? A palavra aberta. Leandro e colegas, então, eu acho que tivemos assim uma visão de conjunto da forma como essa questão da violência afeta a vida das pessoas, a nossa vida, né? A vida de todos, e afeta muito mais diretamente as pessoas moradoras de favelas e periferias, as pessoas negras, as pessoas que são vítimas de violência, mulheres, crianças, idosos. Agora, tem uma questão, e isso afeta a saúde mental, e é uma questão para a saúde mental. Eu gostei especialmente de todas as falas, até, eu vou dizer para a Cássia, a minha solidariedade a essas ameaças que você está sofrendo, Cássia, mas é só para os colegas que são nossos convidados. A Cássia é uma pessoa extraordinária, ela tem uma militância e um trabalho nos CAPs, que é um trabalho muito potente, muito forte, com essa questão expressiva, com a questão da arte. E eu acho que esse é assim que você enfrenta essas situações. E tem que contar com o coletivo, né? Tem que contar com a nossa solidariedade e tal. Os tempos estão muito difíceis e muito tensos. Eu acho, só para ressaltar isso para as pessoas, os nossos convidados, que são moradores do Jacarezinho, que trabalham direto lá na clínica da família do Jacarezinho, condicionaram a presença a uma questão de compromisso que estão tendo lá, está tendo uma articulação, uma reunião, etc., é por isso que não compareceram. Mas a gente já fez uma manifestação no próprio convite e já aprovamos também uma nota de solidariedade, né? Solidariedade aos moradores do Jacarezinho e aos familiares e amigos das vítimas da violência policial, dessa chacina que nesse momento é a chacina sem precedentes, porque é o maior, parece que né, se você pensar, contar Vigário Geral, Alemão e tal, mas essa é a maior de todas, com 29 mortos, enfim, informados. Pode ser até que esse número seja maior, né? Então, de vez em quando, Luiz Eduardo, a Fabiana, não sei se já esteve conosco aqui, mas Luiz Eduardo, nosso convidado, de vez em quando
de vez em quando as nossas rodas são assim tocantes, né? São tocantes, mas é isso, a gente está lidando, de fato, com o cotidiano, a gente está lidando com o cotidiano numa cidade como o Rio de Janeiro, muito marcada por essa questão da iniquidade social e de todas as formas de violência, especialmente a violência do Estado perpetrada pelo aparelho policial, né? Mas nós temos passos a seguir. Eu queria retornar a palavra para o Luiz Eduardo, deixá-lo totalmente à vontade para, se quiser também comentar o que você ouviu aqui, se quiser também concluir as suas considerações preciosas sobre esse momento que nós estamos vivendo. Você colocou uma questão de fundo central, que há uma provocação feita por esse enclave, como você chama, esse enclave militar, né? No limite é um enclave policial militar da extrema-direita, que é remanescente de toda a desigualdade estrutural que existe no Brasil, mas especialmente remanescente da ditadura militar, e que permanece presente e, nesse momento, digamos, tomou largos espaços do Estado, né? Do Estado, tanto o Estado do Rio de Janeiro quanto o Estado brasileiro. E nós estamos agora num momento que parece um momento decisivo, né? Parece ser um momento decisivo. E eu queria, então, devolver a palavra para o Luiz Eduardo para comentar um pouco isso, e já antecipar, convidando o Luiz Eduardo para novos contatos, apresentando, agora ele está apresentado aqui ao nosso coletivo. Esse coletivo se reúne todas as terças-feiras, há mais de um ano, atravessou toda a pandemia, fazendo essas reuniões de acolhimento para os CAPs, para os trabalhadores, usuários e familiares. E esse evento assim desagradável que ocorreu, só ocorreu 2 vezes em todo o ano, mas eu acho que isso também está ocorrendo em outros coletivos de resistência que nós sabemos. E esse tema é um tema, acho que é central, o tema da violência. O tema da violência diz respeito a uma certa escolha, a escolha que nós queremos fazer para a sociedade, né? Nem tudo está ao nosso alcance, mas muita coisa está ao nosso alcance, né? De tentar mudar esse contexto onde a violência estrutura, de fato, o modo de organização da vida, né? Luiz Eduardo, então, muito grato, agradecendo já a presença também de todas as pessoas, depois o Leandro, que faz o encerramento. Eu vou passar, então, a palavra para o Luiz Eduardo. Antes, eu vou passar a palavra para a Fabiana, perguntando se ela quer complementar também, Fabiana. Fabiana Lima, se quer complementar e fazer algum comentário sobre o que você ouviu aqui. Em seguida, a gente passa para o Luiz Eduardo. A Fabiana está aí ainda? Estou sim. Oi, Fabiana. Uhum. Diga. Só fazendo uma reiteração do que o Luiz Eduardo falou no início e o depoimento da doutora Cássia. Fabiana, a gente só não te vê, desculpa. Aí. Então, só reiterando a fala do Luiz Eduardo no início, né? E o comentário da doutora Cássia, né, que ela fala dessa ameaça, a gente também recebe, né? Quando eu postei sobre a chacina, eu fui muito questionada, como também moradora, né? Mas não morreu traficante, né? Não morreu só bandido, morreram seres humanos, né? Morreram pessoas que não tiveram direito à justiça, não tiveram direito a nada. Então, se a gente legitima essa barbárie que aconteceu no Jacarezinho, a gente legitima que isso ocorra em todas as comunidades, né? O que o Luiz falou no final da fala dele, eu comentei ontem no trabalho, eu fico muito receosa do ano que vem,
né, do que a gente pode vir a passar se a gente não se escandaliza com o que está acontecendo, né? Se a gente não fala. Não só está morrendo gente nas comunidades, está morrendo gente de Covid, né? E é um governo que não é horrível só para a população negra, não, é horrível para o ser humano, né? É isso que eu queria falar, tá? Obrigada. Obrigado, Fabiana. Muito obrigado pela sua contribuição. Fabiana é uma pessoa que tem um trabalho super importante lá no CAPS Magal. Eu vou, então, passar a palavra agora para o Luiz Eduardo, agradecendo mais uma vez a presença dele. Tivemos uma roda muito intensa, mas esse debate certamente é um debate que continuará. Luiz Eduardo. A gente também tem a Lisete inscrita, Pedro, depois. Lisete, só um minuto, Luiz. Tá claro. Tem uma pessoa inscrita. Lisete, com a palavra. Oi, gente. Então, eu sou Lisete, né? Já faço parte definitiva aqui dessa roda tão importante, Cássia, que nos acolhe. Me acolhe também. Eu sou, então, professora de terapia ocupacional e também tutora da residência multiprofissional aqui com a Flávia Faciotti, do IPUB. Eu queria saber exatamente, tomar essa última fala da Fabiana, os próximos passos, sabe, professor Luiz Eduardo Soares, nossos próximos passos, porque estamos sentindo o que será o próximo ano. Estamos sabendo como estamos hoje, 2021, mas os próximos passos, né, os próximos passos, e acho que a Fabiana é uma grande líder para nós. A Fabiana, o Luiz Eduardo nos indica caminhos também, mas eu gostaria de te ouvir, professor, desses próximos passos até o ano que vem, de retomar. Obrigada. Então, Luiz Eduardo, com a palavra. Obrigado, Pedro, obrigado, Lisete. Eu acho que Fabiana disse tudo, né? Essa intervenção dela final, uma espécie de grande síntese, e tudo que eu desejaria dizer, ela disse, de modo que eu só posso endossar, reiterar, concordar com muita ênfase. Queria agradecer a oportunidade de estar com todas e todos, declarar aqui a minha solidariedade à Cássia. Cássia, eu acho que muitos de nós já passaram, estão passando por situações difíceis de ameaças e agressões. Eu já tive muitas circunstâncias em que vivi alguma coisa que eu imagino que seja muito parecida com o que você está vivendo, então eu sei quão importante é a solidariedade. Nesse caso, a solidariedade, inclusive, ativa, te oferecendo meios de que você passe algum tempo em algum outro bairro e conte conosco. Tenho certeza que tantas e tantos aqui receberiam você com muito prazer, não prazer por conta das circunstâncias, mas da sua companhia. E a sua solidariedade nesse momento é que pode, de fato, funcionar como antídoto, né, a essas ameaças. Eu já ouvi no rádio, na CBN, o anúncio, a informação do atentado contra mim e minha filha. Situações desse tipo, né, que não é verdadeiro, mas para criar clima, telefonemas dia e noite sobre a morte, como se daria. De tal modo isso foi se multiplicando, e avisos de como eu morreria, etc., de tal maneira que a gente acaba criando uma espécie de defesa, né? Uma defesa, e vai se tornando insensível para isso. Meu temor é que, com isso, a gente se torne insensível para tudo. Aí é um desastre, né? Aí é a vitória do medo, é a vitória da ameaça, é a vitória da violência. É preciso que a gente evite que isso aconteça dessa maneira. O problema é quando eles se dirigem às nossas filhas, ou filhos, ou netos, porque aí a gente se sente mais vulnerável. Aí é realmente mais difícil. Eu também passei por tanta situação
desse tipo. Mas, enfim, a gente está na luta, é de fato uma luta muito, muito difícil. Eu diria a vocês, como uma contribuição final, duas coisas. Lisete, eu gostaria de ter a resposta à sua pergunta, porque me parece que é a pergunta decisiva. O que fazer sempre é decisivo, né? Afinal de contas, a gente sabe o que a gente está vivendo, acho que a gente compreende bem o que está vivendo. Mas o que fazer diante disso? Eu estou longe de considerar que tem a resposta, mas eu estou convencido de que essa resistência, de que nós damos testemunho, todas e todos aqui, todos os dias no nosso trabalho, no que fazemos, talvez merecesse também se traduzir politicamente, porque o trabalho do fascismo foi de destruição da política e da crença na política. Foi a de destruição da crença, na esperança, na fé de que seja possível uma transformação que não existe fora de política, qualquer que seja o método político, qualquer que seja o caminho político. Política é o nome do trabalho coletivo que se faz em torno do poder e para o poder. Então, as resistências são modalidades de política, de micropolítica, mas eu acho que é preciso politizar agora a nossa resistência mais do que nunca, entender que diante de nós está o fascismo, de fato, com a ameaça de instauração de uma ditadura de novo no país. Ela já dá mostras daquilo que é capaz, já existe em vários espaços, mas o plano é que isso se consolide e tome todos os espaços. Quem viveu a ditadura durante tantos e tantos anos, cresceu sob ditadura como eu, militou na clandestinidade, viu seus companheiros e suas companheiras serem mortos, assassinados e torturados, sabe o que é a ditadura realmente instaurada, sem poro de respiração, sem possibilidade nenhuma, né, de contestação. Então, eu acho que nós temos que resistir, compreendendo a gravidade do risco e fazer um esforço de superar todas as divergências, todas as diferenças que são preciosas, que nós temos de cultivar e respeitar, mas que teriam de ficar em segundo plano para que nós unamos forças contra o fascismo. Isso me parece urgente e decisivo. E, por último, se me permitem, eu acho que nós aprendemos sempre quando reconhecemos a nossa ignorância. Reiterar o que nós sabemos é muito importante para que nós nos sintamos unidos e fortes. Mas acho que é uma ilusão supor que nós conhecemos mais do que efetivamente sabemos. Portanto, acho que uma grande contribuição é identificar um ponto de ignorância, é enunciar o que não sabemos, o que se coloca para nós como desafio, o que é a violência policial, o que é o fascismo, o que é esse racismo tenebroso, essa destruição toda, tudo isso nós conhecemos e sabemos. Onde está o ponto frágil, aquilo que não conhecemos, não sabemos, o que não conseguimos explicar? Como é possível que a sociedade brasileira, as classes populares, tenham votado no fascismo? Como é possível que Witzel tenha vencido nas favelas cariocas, nas favelas fluminenses? Como é possível que Bolsonaro tenha vencido? Nas camadas médias, nós sabemos as características das camadas médias. As elites nem se fala. Mas as classes populares, insultadas, humilhadas, exploradas, né? Nós esperamos sempre que venha daí a liderança e a reversão, a força. É difícil compreender a hipótese, a pesquisa, etc. Mas isso é difícil. Eu acho que é importante que nós tenhamos isso em conta. Quando Cássia fala das ameaças, elas são tão dolorosas, mas elas doem mais quando nós sabemos que muitos desses amigos, que nem são tão amigos assim, né, Cássia? Mas muitos desses amigos são pessoas que poderiam também estar sofrendo, que poderiam estar perfeitamente sendo alvo de vitimização correspondente, né? O mais terrível é quando nós vemos fragmentos, segmentos de classes populares aderindo ao fascismo,
aderindo a essa posição. Então, eu acho que, diante de nós, há um grande enigma a ser trabalhado, a ser compreendido. É preciso escuta, humildade, reconhecimento de que tudo que nós sabemos é fundamental, mas não basta. Há algo aí que fala além do que nós estamos sendo capazes de escutar e de entender. Porque, se não fosse assim, nós agora estaríamos todos e todas unidas na resistência e seríamos mais fortes. Nós somos a grande maioria. A grande maioria. E se reverteria esse quadro. Mas a situação, infelizmente, não é exatamente ainda essa. Então, o trabalho tem que ser também, me parece, um trabalho de entendimento do que está ocorrendo, compreensão, escuta com humildade e muita politização da vida popular para que nós construamos alguma resistência efetiva que reverta esse quadro. Muito obrigado a vocês por me ouvirem, obrigado por terem me permitido participar, um pouquinho compartilhar com vocês esses momentos, escutá-las e escutá-los. Obrigado, em particular, ao Pedro. Obrigado, Luiz Eduardo. Muito, muito importante essa nossa roda. Leandro, com a palavra, que o Leandro é o nosso mestre de cerimônias. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor Luiz Eduardo. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Lisete, a todas as pessoas que falaram aqui hoje. Obrigado, Cássia, por compartilhar conosco. E eu acho que a gente acrescenta uma palavra ao nosso lema, né? Resistência, invenção e solidariedade. A Amanda colocou, eu quero registrar que a Amanda Lago fez uma indicação de leitura de uma carta escrita pelo coletivo de mães e familiares que perderam seus filhos para a violência policial, uma carta que foi escrita para a comemoração dos 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela colocou o link ali. Marta Zappa indicou uma live, Parem de Nos Matar, organizado pelo Iaras e Pagus, e nos lembrou que no dia 13 vai haver um ato da Coalizão Negra, que, se eu não estou enganado, a reunião lá na Candelária. Eu acho que é isso. Então, resistência, invenção e solidariedade. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Fiquem bem. Boa noite. Fiquem bem. Saúde. Foi muito se cuidem. bom. Boa noite.